Então, pessoal, eu venho recebendo várias sugestões de melhoria para ser implantado aqui no nosso sistema F13. Então, dentro dessas possibilidades, eu pego a sugestão e faço funcionar para futuramente você estar utilizando. Então, as últimas sugestões que eu recebi foi na parte aqui de cálculo. Então, eu vou abrir esse menu aqui de tabela de preço para abrir essa janelinha para me explicar para vocês o que eu implementei. Então, a penúltima sugestão foi na parte aqui do cálculo diário. Então, dentro do limite de 0 a 12 horas, vai ser um preço fixo. E a partir do momento que ele passar um minuto além das 12 horas, ele vai estar cobrando uma segunda diária, até chegar à parte de 24 horas. Então, chegou 24 horas de permanência, passou mais um minuto, ele começa a cobrar a terceira diária. E assim ele vai até não sei aonde. E a parte de 24 ele faz a mesma coisa. Então, gente, essas duas opções a mais que eu inseri aqui no sistema, ele faz um pouquinho diferente. Então, no limite de 0 horas até as 12 horas de permanência, ele vai estar cobrando um valor fixo. Então, independente do tempo que ele ficar, vai ser o mesmo valor. Então, se o valor for programado aqui para R$ 20, então se ele ficar 0 horas vai ser R$ 20. Se ficar por exemplo, 12 horas aqui, ele vai estar cobrando R$ 20 também. Só que, gente, a diferença nesse tipo de cálculo aqui, que se ele passar um minuto, ele vai estar cobrando por fração. Então, ele vai pegar, por exemplo, o valor de 20, eu vou utilizar como exemplo aqui do veículo pequeno de R$ 20. Então, ele vai pegar esse valor de 20 e vai dividir por 12. Então, o resultado dessa divisão vai ser a fração que ele vai estar adicionando. Então, se o veículo passou um minuto além das 12, ele vai estar cobrando mais uma fração. Então, se o resultado da divisão de 20 por 12 der, por exemplo, ali 1,50, então ele vai estar jogando 1,50 a mais. Isso aqui tem um detalhe, gente, o sistema não vai cobrar exatamente, por exemplo, aqui R$ 21,50, ele vai cobrar R$ 22, ele vai estar sempre arredondando para um valor mais próximo, ou seja, o sistema elimina a parte dos centavos. Então eu deixei dessa forma aqui para facilitar bastante o troco. Então é bem complicado você ter que devolver ali 13 centavos, 17 centavos para o cliente. Então implementando essa parte de fração aqui, ele gera bastante esse tipo de situação. Então, pode gerar lá R$ 27,19, por exemplo. Então fica bem complicado para você estar dando o troco para o cliente referente a esse cálculo. Então, com base nesse problema de centavos, eu fiz o sistema estar arredondando para o valor mais próximo. Então, gente, entre 12 horas, 1 minutos a 13 horas, ele vai ser sempre o mesmo valor. Então, se der, por exemplo, aqui, se o valor da fração for 1,50, então ele vai estar jogando R$ 2 nesse limite aqui de 12 horas e 1 minutos até as 13 horas. Se der 13 horas, por exemplo, e 13 horas e 1 minuto, ele começa a contabilizar mais uma fração. Então, vai ser uma fração de 12 a 13 e de 13 a 14 ele começa a contabilizar mais uma fração. Então, vai ser duas frações a ser contabilizada. No caso, vai ser R$ 3 caso a divisão aqui de 20 por 12 for 1,50. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, gente. E assim ele vai seguindo essa lógica ali até chegar, até ele contabilizar as 12 frações. Então, se der, por exemplo, até as 23 horas vai ser 11 frações, então valor fixo de 12 mais 11 frações. E se ele passar um minuto das 23 horas de permanência, aí sim ele começa a cobrar 12 fração, no caso, duas diárias. E a parte desse cálculo por dia por 24 é a mesma coisa. Então ele vai dividir, no caso, o valor aqui que foi programado aqui por 24. Então, se der, por exemplo, R$ 1 o resultado dessa divisão de 20 dividido por 24, é claro que não vai dar isso, né, gente? Então, se der, por exemplo, R$ 1, ele vai estar contabilizando R$ 1 por fração. Se der R$ 1,01, é claro que o sistema vai arredondar esse valor para um valor mais próximo. Então, se for R$ 1,01, ele vai arredondar para R$ 2 o valor da fração. Eu vou até usar a calculadora aqui para fazer um exemplo bem básico,
para mostrar para vocês como funciona, principalmente aqui a parte de 12 horas. Então, a parte da fração, gente, é o seguinte. Então, suponhamos que o valor da hora foi programado para 20, que é o valor pequeno. Então, eu vou pegar R$20, divido por 12, igual a R$1,66. Então, esse vai ser o valor da fração. Então, se ele permaneceu entre 12 horas mais 1 minuto, ele vai cobrar mais uma fração de 1,66. Então, ele vai arredondar esse valor para R$2. Então, vai dar R$22. Se o veículo permaneceu, por exemplo, mais 5 fração, então 12, 13, 14, 15, 16, permaneceu 17 horas. Então 5 horas a mais, além das 12 horas de permanência. Então eu vou pegar esse valor da fração de 1,66 e vou multiplicar por 5. Então ele vai dar R$8,36. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar os R$20 mais os R$8,33. Então, como eu expliquei que o sistema ele vai estar sempre arredondando para um valor mais próximo, então ele vai arredondar para R$29. Então é assim que funciona esse estilo aqui de cálculo cálculo por dia, 12 horas, mais fração de 12. Então, a de 24 horas é a mesma coisa. Então, não vou explicar aqui na parte da calculadora, que você já deve ter entendido como que funciona essa parte. Se não entendeu, é só baixar o sistema e fazer os testes de vocês aí na prática, que vocês vão entender exatamente como que funciona mais essas duas opções de cálculo. E por enquanto é só, pessoal.